podem comprar, já está na loja, na Love Store, ó. Olha que lindo, olha que criativo. Uma igreja empreendedora, que reflete mulheres empreendedoras. Eu não vejo a hora de muitas de vocês não serem CLT, ter o próprio negócio, nada contra com quem precisa trabalhar, mas muitas poderem ter tempo livre, sabe? Eu acho que está no coração de Deus isso, sinceramente. Como nós já lemos milhares de vezes em Provérbios, né, 31, que diz que a mulher virtuosa, ela sai de manhã, ela vai buscar o linho, ela busca provisão, ela cuida da casa, é um alto padrão, né? E a gente precisa seguir esse padrão, amém? Minimamente tentar ser, né? Igual a palavra nos ensina, amém? Quem está preparado para o que Deus vai falar essa noite? Obrigada por terem vindo com esse tempinho de chuva. Gente, a gente precisa saber que a terceira quinta-feira do mês é o culto das mulheres. Não precisa falar, esqueci, vou ter que fazer um banner. Terceira quinta do mês é o nosso culto. E eu agradeço a Sabrina, as pessoas que falam, chegaram antes, prepararam, eu preciso de vocês. Porque hoje foi um dia muito interessante. Quando deu umas 4 horas, peraí. Quando deu umas 4 da tarde, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. E eu não sou de sentir dor de cabeça, não sou de... Literalmente, uma coisa que eu não tenho dor de cabeça. Então, se eu tenho, ou é algo espiritual, ou é alguma coisa que eu comi, eu não sei. Dor de cabeça, todas as minhas juntas começaram a doer. Meu joelho, minha lombar, meu Deus, começou a doer minha lombar, gente, muito. Comecei a sentir uma dor no meu útero. Vou precisar de você, hein, Lê? Onde você vai? Vai comer? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia. E então, essa dor começou a sentir, eu comecei a sentir uma dor também no meu útero. 4 da tarde, eu assim, ó. Ai, já sei. Coca-Cola. Tô inflamada. Comecei assim, ó. Comi muito ovo da Páscoa, chocolate. Ai, Jesus. Né? Ux, a profeta já se ligou já. Meu Deus do céu, tô chocado. Mas a pregação é isso aí. E eu assim, morrendo de dor. Fui buscar o pastor numa consulta que ele estava. Falei, amor, eu preciso ir para o quarto preparar a palavra. 5 e pouco da tarde, não tinha preparado nada, não sabia que ia falar. Eu falei, já sei, vou falar a palavra de quarta-feira, né? Tá fácil agora, né, Jane? Deus já falou na quarta e eu queria pregar a mesma coisa hoje. Deus falou, não, o que eu tenho para hoje é o pão de cada dia. O que eu tenho para hoje é para hoje. Se você não veio na quarta, só lamento. Se você não vem porque não pode, amém. Pergunta para a tia Sônia, para a Jane, quem mais veio agir, quem pôde vir, porque a Miriam, glória a Deus, tem sido um derramar tremendo. E eu deitei, quando eu deitei, o Senhor falou comigo assim, dores de parto. Ventre, eu quero que você volte a ter o ventre profético que eu te dei. Menina, eu falei, não é possível, Deus. Não, Senhor. Meu Deus. Será que é isso mesmo? Não é, Senhor. É a coca. É o ovo. É o ovo da Páscoa, Jesus. E então eu liguei para minha intercessora, uma delas, a Jane. Né, já liguei, Jane. Porque assim, a síndrome do fortona nunca quer falar para ninguém que está mal. Né? Eu não queria que vocês tenham essa imagem de mim. A pessoa está cansada. Aí eu liguei pra Jane e ela começou a orar, na hora eu comecei a discernir. Falei, entendi. Gente, sem brincadeira. Desligou o telefone e eu levantei. Fiz assim, ó. Tomou Doril, a dor sumiu? Desculpa a propaganda, pode me pagar, quem for ver no YouTube. Gente, eu zerei. Zerei. E outra, eu estava com angústia, né? Eu falei, Jane, ela falou, o que você está sentindo? Eu falei, estou angustiada, com vontade de chorar, estou com dor no meu corpo inteiro, em cada junta, na lombar, no meu útero está doendo, parece que meu útero está inchado. Falei, mas eu não vou menstruar, não está na minha época. E eu comecei a discernir, o Senhor falou assim, agora você vai sentar e vai escrever o que eu vou te falar. Então eu vou falar para vocês.
ainda que a gente esteja cansada, irmãs, cansada, angustiada, você precisa se lembrar, isso é uma palavra para você, que você é um ser espiritual. Que o que acontece com você é espiritual. E por um momento eu fui natural, achando que é a coca, amém, eu tenho que me livrar dela mesmo. Mas a gente achando que era coca, que era coisas naturais. O Senhor falando, não, eu estou gerando em você a dor do crescimento, é a dor do que eu quero gerar Cristo em vocês. E eu já vou ler o versículo com vocês. Eu estou gerando em você as dores que eu sinto por Cristo ser formado nos meus discípulos. Falei, Deus, por que eu, Senhor? Sabe por que eu? Porque anos atrás eu falei, eis-me aqui, eu empresto o meu ventre para o Senhor gerar em mim aquilo que o Senhor quer. Porque quando eu tinha 20 anos que eu ia para as conferências e que vinha profeta de tudo quanto é nação, falava, você tem um ventre profético, você vai gerar mulheres proféticas. O Senhor falou, volte a falar de uma igreja profética. A Love Church é uma igreja profética. Aonde foi que a gente deixou de ser profética? E quando eu falo profecia profética, você fala, mas eu não sou profeta. Mas a profecia está disponível para todas. Sim ou não? O que eu estou falando aqui é bíblico ou não é? Sim. E eu comecei a dar graças a Deus, glória a Deus. E eu sentindo aquela dor no útero. O Senhor falou para mim, abre comigo, filha. Olha o que Ele falou. Você tem ideia, Cacau, daquilo que você está gerando? E eu pergunto para você, quero que você escreva no seu bloco de notas, se você tem ideia daquilo que você está gerando. O que você está gerando? Você está gerando coisas espirituais ou coisas naturais? Quando você aconselha alguém, você gera frutos espirituais. Quando você ajuda alguém financeiramente, você gera frutos espirituais. Esse tempo eu fui levada a dar uma oferta para uma pessoa e eu falei, amém, Senhor, amém. E era uma oferta, uma quantia boa. Falei, eis-me aqui. Eu não falei que eu sou um ventre profético. Eu não falei, eis-me aqui quando eu tinha 20 anos. Usa-me a mim, leva-me a mim, envia-me a mim. E depois que eu fiz o Pix para a pessoa, eu comecei a chorar profundamente, porque o Senhor falou, foi essa pessoa que eu mandei a oferta, foi a pessoa que me discipulou há 20 anos atrás. Foi a pessoa que gerou Cristo em mim. E o Senhor falou assim, tá vendo? Ele nem sabe que ele está colhendo 20 anos depois. O Senhor não esquece dos seus filhos. Então eu sei que esses são frutos espirituais. Você pensar, dinheiro é fruto natural, não é fruto natural. Porque se a tua vida não é totalmente espiritual, se o seu dinheiro não é espiritual, você não é uma mulher espiritual. Sabe qual que era meu apelido quando eu me converti? Ana Espiritualoide. E eu me ofendia. Eu me ofendia porque eu falava que tudo era espiritual. Lá vem a Ana espiritual. Se o meu útero, que estava doendo, eu estava com totalmente dor, passou numa oração. Você acha que as turbulências, as dores que você está passando são naturais? Não. Você acha que a tua vida, o que acontece nela é natural? Foi, meu carro bateu porque eu estava desatento. Não, não foi por isso. Você não está ouvindo a voz de Deus. Você está buscando mecanismos naturais para se escapar daquilo que Deus quer falar com você. Eu falei, Deus, gere em mim aquilo que o Senhor quer. E o que Ele queria? Muitas mulheres para o reino dEle. Jesus, quero que você abra comigo em Gálatas 4:19. O pessoal já está começando a me conhecer. Sabe que eu não gosto de tomar água na garrafa. Obrigada. Quem trouxe? Eu nem vi. Gi? O discípulo conhece. Né? Não ia ficar bonito eu tomando água no gargalo. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores
dores de parto. Isso é Paulo falando. Até que Cristo seja formado em vós. As dores que eu estava sentindo hoje era de parto. E a Carla falou lá sozinha, dores de parto. Ela é médica. Dor na lombar, dor no útero, dor em tudo. Me arrastando. Falei, meu Deus, eu tomei uma surra do capeta. Não, Deus estava gerando em mim dor do sofrimento, para que Cristo fosse gerado em vocês. Eu estava sofrendo, de repente, o que você estava sofrendo hoje, o que você sofreu esses dias. Mas para que Cristo fosse gerado em mim, gerado em vocês, eu tive que sentir dores de parto. Quem já teve parto normal ou já teve dores de parto aqui? Eu tive 2 partos normais. Eu sei bem como é que é essa dor. Mas foi gerado algo muito lindo. Foram meus filhos. E a imaturidade, olha só a frase que o Senhor me falou. Oh, Jesus. Achei tão impactante isso daqui. A imaturidade dos filhos gera dor no pai. E muitas vezes a imaturidade de vocês gera dor em mim. A imaturidade do seu filho, do que ele faz de errado, gera dor em você. Sim ou não? Quanta imaturidade, muitas vezes somos imaturas, ofendidas, preguiçosas. O que mais? E o Senhor está falando, você está sofrendo a dor da igreja, a dor que eu sinto pela igreja de Cristo, porque as dores de parto é em relação à noiva. Gente, a gente ainda é uma igreja muito imatura. Como precisamos ir à maturidade para que o Pai não sofra essas dores de parto por nós? Eu tinha angústia, eu sentia angústia, falei, Jane, vontade de chorar, estou tão angustiada. Você sentiu assim? Alguém de vocês se sentiu assim essa semana? Não tenha medo de levantar a mão, só para eu saber que não estou sozinha e que eu senti de repente a dor que você sentiu. Muitas, é que você não olhou ao teu redor. Abre comigo em Isaías 49:1. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre materno, desde as entranhas da minha mãe, fez menção ao meu nome. E aí, entrando nesse versículo de Isaías que eu li agora, eu queria contar esse testemunho para vocês que vieram na quarta-feira. A gente estava aqui e a gente começa a conversar e no meio da comunhão o Senhor nos direciona para uma oração e da oração gera uma intercessão. E eu comecei a orar pelo meu filho Samuel. Falei, Senhor, que ele possa te conhecer, que ele possa viver aquilo que o Senhor prometeu para o Samuel. E eu sei, vocês sabem que a nossa preocupação é com os nossos filhos adolescentes. Vou te falar uma coisa, sabia que o nosso Deus ele é veloz? Sim ou não? Sim. Gente, ele é muito veloz. Eu cheguei em casa, ele chegou do colégio e o celular dele ficou perdido por um bom tempo. Eu estava dando glórias a Deus por esse celular perdido, porque, gente, os nossos filhos sem tela, eles são outros. Outro filho, outro. E aí ele falou, mãe, preciso tomar um banho. A hora que ele botou a Alexa, ele começou a botar aquela música. Leão da tribo de Judá, ele começou a cantar e pulava no banho, eu assim, ó. E aí eu estava cozinhando, e eu comecei a chorar e sorrir e orar em línguas. Aí o pastor começou a me zoar, gente. Ele veio e me deu um abraço assim, mas ele estava meio que zoando de mim. Aí eu comecei a chorar, eu falei, você está rindo de mim? Eu estou aqui orando em línguas, porque eu estou vendo o que eu orei hoje de manhã, o Senhor já está fazendo hoje agora lá em cima. Aí ele começou a chorar e começou a orar em línguas também. Eu falei, amor, nós precisamos orar em línguas o tempo todo. Irmãs, vocês precisam orar em línguas o tempo todo, até que Cristo seja formado dentro de você. E sabe, você está vivendo uma vida muito natural, você está vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus te chamou para viver. Você sabe que teve um profeta que me ligou lá de longe e virou, pastora, você está andando com gente muito abaixo de quem eu te chamei para andar. Eu falei, meu Deus.
Cadê aquela mulher que andava com vários ministros, com vários profetas das nações? Eu tenho andado com vocês. Gente, eu estou dando bronca hoje, sabe por quê? Porque eu quero te fazer chacoalhar mesmo. Deus, será que a pastora está falando comigo? Eu não sei. Só sei se você está vivendo aquém daquilo que Deus chamou. Uma mulher natural, uma mulher reclamona, uma mulher que murmura, uma mulher que não anda pela fé. Eu me desgastando para te dar injeção de fé, injeção de fé, injeção de fé. Às vezes eu até estou perdendo a minha própria fé. De tanta injeção de fé que eu estou dando, está esgotando. Por isso que esses dias eu fiquei na fonte. Quando você me vê em silêncio ali no grupo, gente, é que eu preciso me recolher e entrar na fonte. E aí eu sinto dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Não tem mais bebê espiritual nessas cadeiras. Não tem. Será que você olha para sua conta bancária e você é natural? Ai, tá sempre, não tem dinheiro, não sei o quê. Sempre reclamando. Se a Bíblia fala para você andar por fé, não por vista. Eu falei para a Gi na aula de inglês, né, Gi? Que eu fui confrontada assistindo Paulo Vieira num podcast. Acabei ligando no podcast e ele falou assim: você acha que é normal você estar um dia bem, um dia mal? Não é normal. E sabe o que nós crentes achamos que é normal? E não é normal. Nós temos que andar todo dia feliz, sim. Porque minha alma está abatida. Sua alma pode se abater, mas aí logo depois que você se abate, você já começa a declarar: Senhor, Tu és bom. Olha os salmos, olha Davi, Teu amor dura para sempre. E nós temos perdido as nossas orações proféticas, o nosso ventre profético. E uma mulher de ventre profético é uma mulher que ora, que declara. Ela pode estar abatida, mas ela está reluzente. Olha, hoje eu senti todas as dores. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Dor em todas as juntas da mão, no joelho, dor no pé, dor na coluna, e agora eu estou zerada. E você quer que eu fale que isso era natural? Não é natural. Mas se eu ficasse ali, acho que eu não quero pregar não. Olha que angústia que eu tô. Senhor, fecha o olho que eu vou falar contigo. E eu falei, Deus, gera em mim o teu querer, gera em mim. Porque eu falei do Samuel, porque o Senhor chamou ele antes da entranha do meu coração, do meu ventre. Porque Deus falou que ele seria um profeta, que ele seria um Samuel para essa geração. Há 15 anos atrás. E o Senhor falou, não deixe ele se conformar e viver aquém daquilo com o qual eu o chamei. E o que eu vou poder falar para você hoje, Larissa? Não ande aquém daquilo que Deus falou a teu respeito quando Ele te gerou antes da fundação do mundo. Sabe qual é o nosso problema? Muita mulherada só quer saber de ficar rica, rica, rica. Acha que só vai ficar rica. Vai estar sempre feliz. Mentira. Você pode estar rica e não viver no propósito de Deus, que você vai estar infeliz. Chegou um tempo que eu tinha tudo. Dinheiro, tudo que eu queria. Mas o que eu mais... Sendo crente e vivendo o propósito. Falei, Jesus, obrigado. Porque essas coisas já não me têm. E eu não mudei nenhuma vírgula por ter mais recurso. Muito pelo contrário, eu comecei a dar mais. Dar mais para o reino. Dar mais a minha vida para Jesus. E quanto mais eu entreguei minha vida para Jesus, parece que mais Ele nos prospera. Eu não sei se você tem vivido isso. Eu espero que sim. Quanto mais você dá, mais você vai ter. A lei da semeadura, ela não falha. Não falha. Você dá carinho para o teu marido, você dá amor, você dá atenção, você vai colher também da parte dele. Você dá a mesma medida para os seus filhos, você vai colher dos seus filhos.
Você dá o seu tempo para o Senhor. A hora que você precisa do aconchego de Deus, a hora que você precisa do olhar do Senhor, Ele vai estar ali te olhando. Minha mãe sempre fala assim, eu não tenho filho preferido, mas tem aqueles que me preferem mais. Deus não tem filho favorito, mas Ele tem aqueles que preferem mais a presença dEle. E esses jamais vão estar vazios. Se você veio vazia hoje para esse lugar, tenho certeza que já está sendo gerado algo no teu coração. E eu perguntei no começo dessa pregação, o que você tem gerado para o Senhor? O que você tem gerado para o Senhor? Será que você vai falar, eis-me aqui, usa-me a mim, o meu ventre é teu, eu quero gerar os teus planos, eu quero gerar o que o Senhor quer que eu gere para essa geração? Por isso que gerar coisas para o ministério das mulheres às vezes é tão desafiador. Porque eu não quero gerar o que eu quero fazer. Porque todas as vezes que eu quero fazer algo que eu quero fazer, o Senhor me barra e fala, você vai fazer o que eu quero que você faça. E como diz em Eclesiastes 3:3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra, tem horas que eu falo, não é tempo de abraçar, não é tempo de se afastar. Não é tempo de muitas festas, é tempo de buscar intimidade com o Pai. É tempo de olhar para o seu lar e alinhar todas as coisas. É uma palavra de exortação e de discernimento para vocês que eu vou dar hoje. O Senhor me falou alguns anos atrás. Peraí. Vinha para a Love Church muitas mulheres que queriam engravidar. De 5 a 8 mulheres aqui não podiam engravidar. Estou falando lá pelo começo da igreja. Algumas com 40 anos, algumas com diagnósticos médicos de coisas impossíveis aos olhos humanos. E o Senhor falou para mim assim, quanto mais fruto você der na casa do Senhor, mais frutos espirituais, eu vou gerar o fruto natural. Olha, todas elas engravidaram. 40 anos, diagnóstico de endometriose, diagnóstico de ovário policístico, todos esses diagnósticos. Eu falo, dá para o Senhor fruto. Dá fruto para o Senhor, trabalha para o Senhor, faça coisas para o Senhor. Ah, mas você está querendo dizer, você está me manipulando. Você está querendo dizer que é para eu vir só na igreja fazer. Não! Dar frutos para o Senhor não requer somente em 4 paredes. Mas, se você entender que você precisa servir mais na casa de Deus, amém? De repente você também não está dando frutos aqui na casa do Senhor. A pessoa se desligou da sua dor e o Senhor se ocupou do seu clamor. Eu falo do que eu vivo, eu falo do que eu vejo. A Flávia é uma delas. A Bá é uma delas. Tem outras, muito mais. E é interessante, quando eu via aquela palavra extraordinária, eu não gostava, dessa palavra, porque eu achava que era muito de coach. Eu falava, eu nunca vou ficar pregando e falando a palavra, você nasceu para ter uma vida extraordinária e abundante. Mas hoje o Senhor falou, sim. Sim, eu te chamei para uma vida extraordinária. Sim, eu te chamei para que as bênçãos te persigam. E você veio hoje aqui, eu preciso ser abençoada, mas a bênção está te pegando. Você veio buscar a bênção, mas a bênção quer você. Ah, gente, vocês não estão me entendendo não, está muito fraco. Quando você lê o último versículo do Salmo 23, o que fala? Coloca para mim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e a misericórdia, tem um outro versículo que diz que as bênçãos me perseguirão. Ou seja, sabe o que você tem que correr? Você tem que correr da bondade, que a bondade vai te perseguir.
Ai, meu, eu estou correndo da misericórdia, a misericórdia me quer. Te seguir, me seguir. Alguém pode vir aqui atrás de mim e me seguir? Vem aqui, ô bondade e misericórdia. Vem, bondade. Ai, hoje eu preciso comprar um leite. Ai, a bondade está aqui. Que bom que eu tenho dinheiro, Senhor, a bondade está comigo. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Ai, misericórdia, obrigado, vem. Gente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se hoje você sofreu alguma coisa de ruim, bondade de Deus para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Crente é muito clichê, porque a gente grita misericórdia, misericórdia. A misericórdia é muito bom. Se tem uma razão de que você não foi consumido até agora, é pela misericórdia de Deus. Que acho que se Jesus olhasse para você sentadinha aí no banco, tão linda, mas em casa às vezes um terror, ele já mandava um raio. Né, irmã? Né? Quando a gente está lá gritona, maledicente, nervosa, irritada e cheia da razão, já era para você ter sido consumida com raio, o Senhor ter te limado aqui da terra. Mas o que você acha que te segue? A misericórdia de Deus. O Senhor tem falado para mim, Cacau, ore em línguas sem cessar. Às vezes, sabe por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes eu deixo de orar em línguas. Então tudo que eu prego para você, você pode ter certeza que o dedo aponta primeiro aqui. Pastor, você está dando bronca na gente? Não, eu estou dando bronca em mim. Porque por alguns momentos eu estou ficando no natural. E Deus não me chamou para ser natural. Por que você acha que eu escrevi um livro chamado O Sobrenatural de Deus? E não deveria ser eu vivi, deveria ser eu vivo. Eu vivo o sobrenatural. Por que você está tendo uma vida tão comum? Que vida miserável que nós estamos tendo, hein, irmãs? Não estou vendo ninguém com uma vida abundante, transbordante. Não estou, desculpa, não estou. Nem eu. O Senhor está nos exortando essa noite. Porque Ele quer gerar dores de parto até que Cristo seja formado em mim. Quando você está penando, sentindo dores de parto também, para que Cristo seja gerado em você, o Senhor não vai ter dó de você. Porque à medida que foi te sendo mais revelado de Cristo, mais revelação, mais cobrança vai vir de você, mais prova vai vir de você. Porque Ele quer saber o que é extraído de você. Porque você é provado não pelo que você fala, mas pelo que sai de você quando você está na prensa. Quando você está na prensa, o que é extraído de você? Pode escrever. Isso é um culto de ensino. Culto de ensino. Para mim, para você, para nós mulheres proféticas, estamos sendo geradas num ventre profético, gerando coisas novas, gerando projetos do Senhor. Ele está provando o teu coração. E Ele está orgulhoso de muitas, tá? Não estou dando bronca, não. Ele está orgulhoso de muitas filhas. Tá sim. E de repente espremeu e você está ligada no espírito, espiritualoide. Eu quero andar com mulheres espiritualoides, espirituais. Que não vai, quando eu vou ligar lá para Jane, é mesmo, pastor, muita coca, muita fritura. Não, ela já entendeu que era espiritual. E ela sentiu angústia também. Não ia vir, né, Jane? Vem falar aqui, Jane, vem dar um testemunho. É outra com o ventre profético. Vocês têm ventre profético. Na verdade, quando a pastora colocou que ela não estava bem, né? Eu falei com ela, eu já acordei pensando o seguinte: eu não vou no Deus de. Mas foi você? Você acha que foi você que pensou? Eu pensei assim. Aí tem uma voz para você vai. Eu falei, não, eu não vou. Eu
for, você vai. Eu falei, não vou. Aí quando ela me ligou, a minha ficha caiu. Eu falei, completamente espiritual. Eu falei, eu vou. Agora eu vou. Porque eu estou entendendo o que está acontecendo com ela. E aí eu fiz uma oração, né, pastora? E nós, mulheres, nós refletimos aquilo que está acontecendo na igreja. Porque mulher representa a igreja. E a pastora falou assim que o inimigo ele quer calar a voz profética da igreja. E nós precisamos ficar mais atentos a isso. Enquanto você estava falando sobre as suas dores também, de parte das dores na junta, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que junta é quando a gente cresce. Nós temos uma médica aqui, a gente sente as dores nas juntas, porque é na junta que você cresce. O osso ele cresce na junta, no juntamento, nos ligamentos. Então, para uma igreja crescer, ela começou a sentir as dores nas juntas. Porque quando nós estamos aqui unidas juntas, é que nós estamos crescendo como corpo, como igreja. E também quando a pastora estava falando, me veio que o espírito da profecia é Cristo. Cristo, ele é a própria palavra. E nós, muitas vezes, oramos coisas que saem do nosso coração e não da palavra. E nós precisamos aprender e declarar a palavra. Amém. Porque a palavra ela é profética, a Bíblia é profética. E Jesus, todas as vezes que ele orava, e que ele também ensinava, ele também declarava a palavra. Quando ele foi tentado pelo inimigo, pelo Satanás, ele venceu declarando a palavra, porque a palavra ela é vida. Ela já aconteceu no meio espiritual. E nós muitas vezes entramos no nosso quarto e oramos por coisas naturais. Nós temos que declarar a palavra. Porque é a palavra que vai nos transformar. Você quer andar em paz? Leia a palavra. Você quer andar em alegria? Leia a palavra. Você quer ser próspero? Leia a palavra. Então a gente está se alimentando das coisas do mundo e não da palavra. E mais do que nunca, Deus está começando a nos purificar como aleluia. Porque nós precisamos sair desse lugar de conforto para um lugar de confronto. Porque nem a palavra, ao invés de um lugar confortável, nós vamos estar em um lugar de confronto constante. Porque quanto mais nós contemplamos a beleza de Cristo, mais nós enxergamos a nossa ferida. E muitas de nós temos medo e fugimos disso. Mas o Senhor está nos chamando para um novo tempo. Aleluia. Um tempo de olhar para as nossas feridas, olhar para nós, contemplar a beleza de Cristo e crescer. Não é tempo mais de viver como bebê. Ofendidas. Como o Senhor já me disse um dia, eu já compartilhei isso no nosso hub, que o dia o Senhor falou para mim: morto não se ofende. Nós estamos ofendidos demais. Precisamos morrer mais. Precisamos ter essa voz e essa veia profética, porque essa igreja é uma igreja profética. E nós temos que avivar essa igreja profética. Aleluia. A pastora é profética, o pastor é profético. E nós precisamos aprender com eles e treinar e continuar esse mover profético. Mas ninguém é profeta sem ler a palavra, sem comer a palavra, sem degustar a palavra, sem ruminar a palavra, sem desejar a palavra, sem desejar a presença. Então nós precisamos voltar para o nosso quarto secreto. Esses momentos de silêncio faz parte do nosso crescimento. Amém? Amém. Obrigado. O Senhor falou comigo assim que o que acontece num ventre profético? Quero que você preste bem atenção. Um ventre profético, ele é um lugar onde as promessas de Deus estão sendo geradas. O ventre de Maria foi um lugar onde o Cristo estava sendo gerado. Então, quando você fala, usa o meu ventre, Senhor, o Senhor está falando, olha, eu vou gerar a minha vontade. Seu filho é a vontade do Pai, não a sua. Samuel, Gabriel,
Henrique, Benjamin, Enzo, Isadora, Júlia, Jeremias, Jean e outros filhos. É a própria promessa de Deus para nós. Viu, Guilmar? Seu filho também é um ventre, você também tem um ventre profético. Recebe essa palavra hoje para a tua vida de cura, e de não desistir das promessas de Deus para a sua vida. Não foi à toa que o Senhor te trouxe para essa igreja há quase 5 anos atrás. Acredito, já até faz isso já, né? Mais ou menos 4 a 5 anos. Mais, né? 5 anos. Porque o Senhor está gerando a promessa. E a promessa, para ser gerada, ela leva um tempo. Você quer a promessa do dia para a noite? O Senhor está falando, só mais 9 meses, filha. Você já reparou que como Deus gosta de fazer que a gente espere? 12 meses de Esther sendo preparada para o grande dia. 9 meses para ser gestado o Cristo. Nós fomos gerados em 9 meses. Por que José passou por tantas provas? O Senhor está se agradando em ver com que a gente seja moído. A palavra diz que ele se agradou, ele ficou feliz de ver Cristo sendo moído. Meu Deus! E você passando para a prova esperneando, igual um bebê mimado. E aí Jesus vai falar, estou amando. Olha lá, para que Cristo seja gerado em você. Cristo vai ser gerado na dor. Sim, mas aí depois vem a glória, tá, irmãs? Não vai ficar o tempo todo assim, não. Só você olhar as histórias que eu acabei de falar. Maria gerou o Salvador. José governou como um príncipe, né? Os humilhados serão exaltados. É verdade. Os que se humilham, os que se permitem ser humilhados. Não é os humilhados, porque a gente pode estar sendo pisoteado e ainda assim ser orgulhoso. Mas quando você se humilha perante a mão do Senhor, me humilha, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aí a poderosa mão dele pode te levantar. Mas tem gente sendo pisada, e tá lá no pó, mas tá ainda assim não tá humilhado. Me humilha, Senhor, eu estou sendo humilhada, estou sendo envergonhada, Senhor, tudo bem. O Senhor está se alegrando de ver o que está saindo de você. É o melhor, é o melhor. É o melhor que você pode oferecer para Ele. Quero que você fique de pé e fale comigo, se você tiver coragem de falar que você empresta o seu ventre para Ele. Se você tiver coragem, como eu tive há 20 anos atrás. Se você não tiver coragem, não fala para o Senhor. Mas se você quer gerar as promessas dEle, se renda.